E se de um dia para o outro você acordasse transformado em algo que ninguém mais reconhece? E se aqueles que você ama começassem a te evitar como se fosse um perso? Franz Kafka escreveu sobre isso em A Metamorfose. Mas será que ele também estava falando sobre a depressão? A Metamorfose conta a história de Gregor Samsa, um homem que um dia acorda transformado em um inseto. Ele não sabe o motivo e sua família, ao invés de ajudá-lo, começa a rejeitá-lo. A depressão não acontece da noite para o dia, mas aos poucos a pessoa começa a se sentir diferente, até o momento em que nem ela mesma se reconhece mais. Como Gregor Samsa, ela se transforma, mas de um jeito que ninguém entende. Na história de Kafka, a família de Gregor se afasta, envergonhada de sua condição. Infelizmente, é o que acontece com muitas pessoas que sofrem de depressão. Amigos e familiares não sabem lidar e acabam se distanciando. Uma das maiores dores da depressão é o sentimento de culpa. Gregor sente que está pesando para a família. Ele quer ajudar, quer ser útil, mas não consegue. A depressão faz com que muitas pessoas sintam que não têm mais um lugar no mundo. Aos poucos, Gregor vai sendo esquecido no seu quarto escuro. A depressão faz isso, nos isola, nos afasta do mundo. O quarto vira um refúgio, mas também uma prisão. No início, a irmã de Gregor cuida dele, mas depois ela mesma decide que ele precisa desaparecer. A depressão pode mudar as dinâmicas familiares. O cuidado vira impaciência. A preocupação vira afastamento. A transformação de Gregor Samsa é mais do que uma simples metamorfose física. É o reflexo de uma alienação existencial, de uma crise profunda que ressoa com as tensões psicológicas de outros grandes personagens da literatura. Assim como Raskolnikov em Crime e Castigo, Gregor Samsa se sente perdido, esmagado pela pressão de um mundo que não compreende. A alienação de ambos é palpável, mas um tenta se redimir através de sua luta interna e outro se vê consumido pela sua própria metamorfose. Raskolnikov vive uma luta interna feroz, mergulhado numa depressão que o leva a cometer um crime. No entanto, sua jornada de redenção é marcada pela interação com Sônia, um personagem fundamental que oferece a ele a possibilidade de um novo caminho. A pergunta que fica é: será que Gregor, como Raskolnikov, poderia encontrar a redenção? Tal como Gregor, que perde seu propósito de vida ao se transformar em inseto, Raskolnikov também perde sua direção. A diferença crucial é que, enquanto Gregor sofre em silêncio, sem buscar ajuda, Raskolnikov acaba sendo confrontado com o significado de seus atos, o que leva a uma busca pela redenção. Se Gregor encontra a libertação através da morte, em Crime e Castigo, Raskolnikov encontra um novo caminho através da fé e do arrependimento. Sônia, com sua bondade e compaixão, se torna sua guia. Em Gregor, não há alguém para guiá-lo. A diferença está nas respostas que cada um busca. A morte de Gregor é a sua libertação. No entanto, para Dostoiévski, a morte não é a resposta. A redenção é uma jornada que precisa de esforço e sofrimento. O que isso nos diz sobre a condição humana? É a morte o fim ou a libertação verdadeira, como Kafka parece sugerir? Imagine a expressão de angústia de O Grito de Edvard Munch, como reflexo da alma de Gregor. A distorção do rosto, os tons alaranjados que parecem incendiar a tela. Uma explosão de dor e alienação. Esses tons alaranjados têm um significado profundo, remetendo ao calor do sofrimento humano. A percepção de que a dor interna é tão intensa que se espalha para o ambiente ao redor. Assim como o fundo da tela de Munch, o quarto de Gregor se torna um lugar onde ele é consumido pela sua própria existência. O ambiente se torna um reflexo de seu estado emocional, fechado, sufocante e imutável. Não há fuga, não há redenção visível.
Gregor, ao contrário de Raskolnikov, não busca ajuda. Ele se torna uma figura isolada, incapaz de se comunicar com os outros. A sua transformação é física, mas também é existencial. Ele não pode mais encontrar um lugar no mundo. A falta de comunicação é a chave da tragédia de Gregor. Quando Gregor tenta falar e pedir ajuda, sua voz já não é humana. Sua transformação vai além da pele. Ele se torna incompreensível até mesmo para sua própria família. O grito silencioso de Gregor é o eco de uma humanidade perdida, como o grito de Munch, que reverbera nas profundezas da alma. Raskolnikov, ao contrário de Gregor, encontra no sofrimento a chave para a sua própria redenção. Ele tem a chance de refletir sobre seus atos, confrontar a dor e, por fim, buscar um novo propósito através da fé. A relação com Sônia, que o apoia sem julgar, é o contraste da solidão de Gregor. Ambos sofrem intensamente, mas o que os separa é a resposta ao sofrimento. Enquanto Raskolnikov busca a redenção, Gregor permanece imóvel, incapaz de alcançar qualquer forma de resolução. O que podemos aprender com a resposta de Raskolnikov à sua própria depressão e alienação? Se Dostoiévski escreveu sobre a luta entre o crime e a redenção, Kafka revela a impotência diante da vida moderna. A obra de Kafka é, em certo sentido, uma crítica silenciosa ao excesso de racionalismo e à falta de humanidade nas relações sociais. A solidão de Gregor é o reflexo de um mundo que não sabe mais lidar com as fragilidades humanas. The Metamorphosis is a masterpiece. A morte de Gregor é ambígua. Libertação ou fim? Em Dostoiévski, a morte de Raskolnikov é o começo de sua redenção. Mas Gregor nunca tem a chance de descobrir se sua morte realmente o libertou. Ele é engolido pela indiferença do mundo sem qualquer compaixão. Gregor Samsa e Raskolnikov são dois lados da mesma moeda, ambos confrontados com o sofrimento existencial, mas com respostas distintas. Enquanto um é consumido pela sua transformação e solidão, o outro busca a redenção e, através disso, encontra um novo sentido para a vida. A reflexão final qual é? A condição humana é ao mesmo tempo uma prisão e uma oportunidade de transcendência. No fim, Gregor para de lutar. Ele entende que não há mais espaço para ele no mundo. Para muitos que sofrem de depressão, a sensação de não pertencimento é real. Mas há saída. Gregor Samsa não teve ajuda, mas você pode ter. A Metamorfose é um livro sobre a transformação, mas também sobre solidão, rejeição e o medo de não ser aceito. Assim como Gregor, muitas pessoas se sentem invisíveis na depressão, mas existe uma saída. Se você quer se aprofundar mais nesse tema e entender todas as camadas de A Metamorfose, nós preparamos um e-book exclusivo. Nele você vai encontrar análises completas e conexões com outras obras e filósofos. O link está na descrição. Se tem uma coisa que esse livro nos ensina é que ninguém deveria passar pela dor da solidão. Se você está lutando contra a depressão, saiba que há pessoas que se importam. Busque ajuda. Você não precisa enfrentar isso sozinho.